Recentemente, eu trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre os extintores de incêndio. Os extintores, desde 2015, deixou de ser obrigatório para a maioria dos veículos, especialmente automóveis. Ele continua sendo obrigado para outros veículos, mas para automóveis não. Nesse vídeo, um comentário me chamou a atenção. Olha só, pelo que pesquisei na legislação, os táxis e veículos que são utilizados em aplicativos no transporte privado de passageiros são obrigados a manter o equipamento na validade e em condições de uso. Dessa forma, a pergunta que não quer calar: extintor de incêndio não é mais obrigatório no meu automóvel, mas continua sendo obrigatório em táxis e nos veículos que fazem transporte por aplicativo? Nesse vídeo eu vou responder o que é que de fato diz a nossa legislação. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais por um trânsito mais seguro. Logo de cara eu te convido a me seguir lá no Instagram, @Manual do Trânsito, para conteúdos adicionais e para você ver também um pouquinho do meu dia a dia. Essa é a Resolução 919, de 28 de março de 2022, que estabelece as especificações para os extintores de incêndio de instalação obrigatória ou facultativa nos veículos automotores. Aqui no artigo 2º ele diz o seguinte, é obrigatória a instalação do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e para todo veículo utilizado do transporte coletivo de passageiros, do tipo e capacidade constantes da tabela no anexo desta resolução, instalado na parte dianteira do habitáculo do veículo ao alcance do condutor. E no parágrafo 1º ele traz é facultativa, ou seja, usa quem quiser, por opção do proprietário, a instalação do extintor de incêndio para automóveis, utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. A interpretação de que táxis, por exemplo, precisam utilizar o extintor vem com base em que ele seria transporte coletivo de passageiros, mas o táxi não se enquadra em transporte coletivo de passageiros, ele é transporte individual de passageiros. Muitas pessoas acham que transporte individual de passageiros é aquele que transporta apenas uma pessoa, como o mototáxi. Mas, no caso, o que diferencia transporte coletivo para transporte individual é o tipo de serviço que é prestado. É o tipo de serviço que é prestado. Como assim? No caso do transporte coletivo, entenda que o veículo ele já tem um percurso previamente definido, pontos de embarque e desembarque também previamente definido, ou seja, as pessoas não podem simplesmente querer embarcar na frente da sua casa, caso o ponto esteja a 50 metros, por exemplo. Não pode também pedir ao motorista do transporte coletivo que ele faça um desvio para que aquele passageiro possa deixar uma encomenda numa rua. Também o valor que se é pago da tarifa do transporte coletivo é um valor individualizado, ou seja, o valor é por pessoa, independente se aquela pessoa vai descer no próximo ponto ou lá no final do percurso, lá no terminal, o valor é único, o valor da tarifa. Então, o transporte coletivo ele reúne essas situações específicas. Já tem um roteiro, a tarifa é por pessoa, os pontos de embarque e desembarque já são definidos pelo poder público, diferente do transporte individual. Ele é individual porque a corrida é individualizada, não está atendendo a um coletivo. Você escolhe para onde você quer ir e o pagamento vai ser com base nessa quilometragem rodada. Pode, inclusive, escolher o trajeto, porque no transporte individual você não está preso a um percurso itinerário previamente definido. Então, são essas questões que diferenciam o transporte coletivo do transporte individual. E tanto o táxi quanto quem trabalha por aplicativo, estamos falando de transporte individual. A diferença é que quem trabalha com aplicativo é transporte privado e quem trabalha com táxi é transporte público, porque requer uma concessão pública. Mas em ambos os casos, o uso do extintor não é obrigatório com base na legislação de trânsito, por simplesmente serem
automóveis. Você pode perguntar, mas eu conheço uma cidade que o táxi é obrigatório usar extintor. Isso pode acontecer? Sim. Por quê? O táxi é um transporte que a gente chama de intramunicipal. É um transporte utilizado para pessoas que vão se deslocar dentro da mesma cidade. Ele não é intermunicipal, ele não é interestadual, muito menos. Internacional nem se fala. Ele é intramunicipal. Mas o táxi ele não pode ir para outra cidade? Sim, mas o serviço não foi criado com esta finalidade. E por ser um transporte intramunicipal, o que é que significa? Que a regulamentação, o serviço, a operação, a fiscalização e a regulamentação é feita pelo município. Por que eu estou falando nisso? Porque é possível sim que na legislação municipal do transporte municipal por táxi, seja incluída a obrigatoriedade do uso do extintor, mas não com base na legislação de trânsito. Então você pergunta, mas e se o município exige, ele não está utilizando? Um agente de trânsito poderia autuá-lo por alguma infração de trânsito? Não, somente por possíveis infrações previstas na legislação municipal, na legislação do táxi. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.